Então, começando mais um quadro de reprodução humana e hoje, principalmente, nós vamos responder as perguntas que telespectadoras mandaram. Hoje nós selecionamos algumas perguntas que têm um teor parecido. Por exemplo, perguntas sobre aborto. Mulheres que tiveram abortos espontâneos estão ainda com alguns sintomas pós-aborto. Então, hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos Bessa sobre esse assunto. Então, boa tarde, Dr. Marcos. Mais uma vez, bem-vindo ao Tarde Livre. Tudo bom, Carla? Como vai? Tudo jóia. Preparado aí, porque tem uma sabatina de perguntas sobre esse tema. Sim, vamos. Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: doutor, eu tive um aborto há 27 dias, só que eu estou fazendo o exame de beta-HCG e ainda está dando positivo. Só que este é o segundo aborto que eu sofro. Os meus seios ainda estão muito doloridos e eu quero saber o que é que o doutor tem a dizer. Por favor, me ajude. O meu exame deu 641, depois 152 e agora 144. Então, é normal que ela ainda esteja com esses sintomas, doutor? Na verdade, Carla, tem duas questões aí. Uma delas é o fato do aborto atual, né, da perda gestacional atual, em que ela ainda tem sintomas da gravidez. Então, o que é normal numa mulher que sofreu um processo de abortamento? Quanto tempo ela vai ficar tendo sintomas como se ainda estivesse grávida ou sintomas residuais da gravidez? Depende do tempo de gravidez no qual ela abortou. Por exemplo, se você tinha um aborto de 4 semanas, 5 semanas, provavelmente os sintomas serão pequenos. Rapidamente ela vai sair desses sintomas. Se o abortamento era de 16 semanas, um abortamento tardio, é muito provável que ela vá ter sintomas persistentes por mais tempo, mesmo já tendo se dado o aborto. Ela colocou aí os níveis de beta-HCG, né? Que inicialmente eram de 600, depois caiu para 150, depois para 144. Em algum momento esse beta-HCG vai zerar. Isso aí é fato, quer dizer, ele não vai persistir. O que levaria diante de um abortamento a persistência ou a demora muito grande na queda do nível do beta-HCG? É uma situação chamada mola hidatiforme, que é uma complicação da gravidez. A gente até já comentou aqui, né, que você falou que é como se fosse quase que um câncer do útero, né? Exatamente, da placenta. Então, mas não é o caso dela. Por que não é o caso dela? Provavelmente não é. Porque o nível de beta-HCG dela é muito baixo. Era 600, caiu para 150, agora está em 144. Se ela fizer daqui a 15 dias, provavelmente ele vai ter zerado, ou vai estar em torno de 10, de 20. Então, o que ela está tendo no momento é a involução da gravidez, ou seja, os sintomas da regressão do quadro gestacional. Não dá para cair tudo de uma vez muito rápido, porque o corpo vai se preparando aos poucos para a gravidez e quando acontece o aborto, ele também vai voltando aos poucos ao normal, é isso? Exatamente. E os níveis hormonais relacionados com a gravidez, como no caso do beta-HCG, eles têm um tempo para poder cair, né? Então ele está caindo no tempo dele. O que eu acho que ela deveria fazer era aguardar 20 dias, um mês e fazer um novo beta-HCG, porque aí sim haveria um tempo hábil para a queda nos níveis do beta-HCG. Uma outra questão muito importante que ela tocou é o fato de ser o segundo aborto. Então, assim, ela tem, na verdade, um quadro de abortamento de repetição. Ela tem o que a gente chama de perda gestacional recorrente, abortamento recorrente. E aí, nesse caso, quer dizer, é uma entidade em separado, você precisa investigar. Interessante que ela não engravide de novo agora, ela se proteja, ela use um método contraceptivo, seja hormonal, seja preservativo, um outro método, os métodos comportamentais, e que ela procure um especialista, um ginecologista, um especialista em reprodução humana, para fazer o quê? Uma investigação das perdas gestacionais recorrentes. Que aí se abre um mundo nesse quadro, porque você tem abortamentos de causas muito variadas, abortamentos que poderão inclusive se repetir, você tem doenças que podem causar abortos precoces e incidir sobre uma fase tardia da gravidez. Então, toda mulher que sofre 2 abortos, 3 abortos, ela deve, antes de tentar uma nova gestação, fazer uma investigação para perda gravídica recorrente.
Porque ela não diz, né, de quanto tempo ela estava grávida. Ela só diz que sofreu um aborto há 27 dias. Tem outro caso aqui de outra telespectadora que também não fala qual o tempo de gestação que ela estava, mas que sofreu um aborto há 5 dias, fez ultrassom para ver se ainda tinha alguma coisa e o médico detectou restos ovulares. Mas ela continua sangrando e acha que que estes restos ovulares estão descendo espontaneamente. Será que ela precisa ainda fazer uma curetagem? A questão dos restos ovulares, aí vai depender muito de quanto tempo ela tem de aborto e a quantidade de restos, 5 dias. Bom, se ela tem 5 dias de abortamento, ainda pode ter resto, e esses restos ainda poderão sair. Naturalmente. Naturalmente, né? Se daqui a mais 5 dias, 10 dias, ela faz um novo ultrassom transvaginal e persistem os restos, então talvez seja melhor ela fazer uma limpeza nesse útero através de uma curetagem, cara. Quanto tempo se espera? Porque tem outra telespectadora que diz que teve um aborto retido, só que ela está com restos ovulares e a médica diz que ela tem que esperar. Se não sair, ela já está com 15 dias de aborto. Então ela quer saber qual a sua orientação. Primeiro, o que é um aborto retido? O aborto retido é quando você tem um óbito fetal, o bebê não está mais vivo, mas também não sangra e não elimina o material ovular, ou seja, o saco gestacional, o embrião que está dentro, não é eliminado. Isso configura um aborto retido. O que é diferente de restos ovulares. Porque restos ovulares são pequenas quantidades de material relacionado com a gravidez que ficam retidos. O abortamento retido significa que o saco gestacional está retido. Então, já tem um bebê se formando, ele ainda não está na fase inicialzinha, ele já está, passou de 4 semanas. A gestação já está bem instalada, material embrionário já existe e não eliminou nada. Então ele está retido. Todo aquele quadro do aborto, os componentes, placenta, o trofoblasto, que é o tecido placentário, o embrião, a vesícula vitelínica, todo o material que compõe a gravidez naquele momento está intraútero retido. E aí você precisa muitas vezes fazer uso de medicações para abrir o colo do útero, para que a paciente tenha um processo de abortamento e, se necessário, você faz a limpeza desse útero. Tem outra, já que a gente já entendeu o que é aborto retido, outra telespectadora, e eu não estou divulgando o nome das telespectadoras, até porque é uma questão muito íntima, né? Essa questão do aborto, às vezes traumática, a mulher perde o bebê que estava esperando há muito tempo, então a gente está fazendo as perguntas sem identificar essas telespectadoras. E essa, no caso, está fazendo 23 dias que ela sofreu um aborto retido. Ela estava grávida de 16 semanas e 3 dias, quando teve um leve sangramento. Aí ela fez um ultrassom e foi detectado que o bebê dela estava sem batimentos cardíacos. Ela foi encaminhada para o hospital, teve que fazer uso de um comprimido no colo do útero para poder dilatar e o bebê sair. Aí somente depois de 4 comprimidos foi que o bebê saiu, mas a placenta não saiu. Aí sim ela teve que fazer uma curetagem. Até hoje ela tem um corrimento escuro e preto. Ela fez um ultrassom que apresentou um pouquinho de líquido no útero. Aí a dúvida é a seguinte: é normal ter esse corrimento preto na vagina depois de 23 dias de curetagem? Lembrando que o tal corrimento não tem odor e nem ela tem febre. Ela pergunta também se vai poder engravidar de novo. Então vamos por partes. Usar 4 comprimidos assim para fazer com que o bebê que teve um aborto retido saia, é normal ou já está no extremo? Não, na verdade você pode usar sim, existem medicações específicas para este fim e você vai usando doses terapêuticas repetidamente para que você evite forçar o colo do útero, para que você não abra à força esse colo de útero. Então é melhor que o abortamento se dê da forma mais espontânea, mais natural possível. E a medicação, ela tem esse intuito de induzir contrações uterinas como se fosse um trabalho de abortamento natural. E aí o colo abre, expulsa esse material e depois se julga ou não a necessidade de fazer algo mais como uma curetagem, por exemplo. Então, respondendo a pergunta dela, a medicação é uso de forma correta. Aí a placenta não saiu e ela teve que fazer a curetagem, né? Isso é normal também, a placenta não sai e a curetagem é o quê? Raspar o colo do útero? Na verdade, a cavidade uterina. A curetagem você usa materiais para fazer uma limpeza no útero, para deixá-lo limpinho. Depois disso, a paciente fica tendo pequenos sangramentos. Daí, provavelmente, essa borrinha que ela tem, esse sangramento tipo borra que é tardio e que ela tem,
muito em parte decorrente do abortamento ainda. Então é normal que fique um sangramento mais persistente, que a menstruação demore um pouco a voltar. Qual era o outro sintoma? Ela está com um corrimento preto depois desses 23 dias, mas ela diz que não tem odor e não tem febre, né? Provavelmente esse corrimento, Carla, é exatamente pequenos sangramentos que ainda estão sendo eliminados. É como se estivesse cicatrizando por dentro e saindo esse resto. Pequenos sangramentos, né? E em relação à outra questão que ela colocou, não, do líquido intrauterino, né? Ela tem um líquido intrauterino. Isso deve ser coágulo, porque provavelmente esse líquido representa os coágulos que ficam, os pequenos sangramentos, e que normalmente não há que se fazer nada. Só esperar. Só aguardar. Se persiste e não desaparece, aí ela pode fazer um exame chamado videohisteroscopia. Você põe uma câmera dentro do útero, visualiza esse líquido, confirma que são coágulos, que é sangue, ou que é alguma outra coisa. E engravidar, ela pode engravidar de novo, mas daqui a quanto tempo? Olha, ela pode engravidar logo, daqui a 45 dias, a partir da próxima menstruação, ela está apta a engravidar. Agora, cabe decidir se ela vai fazer uma investigação de fertilidade, de perda gravídica recorrente, para tentar evitar a repetição da perda.